18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas, 1 minuto em Manaus. Juntos mais uma vez em 100,7 no melhor Mix do Brasil. Começando mais uma edição do programa 18 horas, Karine. Exatamente. Boa noite, Carlão. Boa noite para você sintonizado aqui em 100,7. Um salve especial para quem nos acompanha nas redes sociais no @18 horas news. Começa agora o 18 horas. Boa noite. Vamos aos destaques do programa 18 horas de hoje. Hoje, quarta-feira, a eleição no Amazonas vai precisar de ajuda das forças federais para garantir a segurança do estado. O Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus critica o uso eleitoral do pagamento do Fundef. Os profissionais da educação também cobram do governo do Amazonas o pagamento da database que está atrasada. 6 horas, 2 minutos, você no melhor Mix do Brasil. Hoje é quarta-feira, 24 de agosto de 2022. Estamos começando mais uma edição do 18 horas. Os destaques do dia para você até às 7 da noite aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. A Justiça Eleitoral autorizou o uso das forças federais para a segurança nas eleições na fronteira do Amazonas. O Tribunal Regional Eleitoral do Estado autorizou esta semana o reforço na segurança para os municípios de Benjamin Constant, na tríplice fronteira com Colômbia e Peru e Boca do Acre. A decisão das forças federais revela a falta de segurança no estado. O próprio comandante da Polícia Militar afirmou não possuir tropa para cobrir os 62 municípios do estado no dia da eleição, Karine. Pois é, Carlão, de acordo com as várias denúncias feitas por policiais aqui no 18 horas, não tem tropa, não tem equipamentos, não tem prioridade. E de acordo com especialistas ouvidos aqui no programa também, sem investimento, sem estratégia, sem gestão, não se faz segurança pública. O Amazonas vive uma crise e não consegue proteger a população. Os números de crimes aumentou absurdamente e mudou, é claro, o nosso cotidiano. A gente sabe, todos nós temos algum relato, alguma história. Se não aconteceu com a gente, aconteceu com alguém muito próximo. Sentimos na pele, né? Exatamente, algum assalto, algum crime, sem dúvida. E não é falta de dinheiro, tá? O estado bate recorde de arrecadação e no primeiro semestre somou mais de 41 bilhões de reais. A questão é a prioridade de investimento. Onde é gasto o dinheiro público? Essa é a questão. Vou dar um exemplo. Enquanto este ano apenas R$204 mil são investidos em informação e inteligência, a previsão dos gastos com propaganda do governo do Amazonas para este ano superam os R$82 milhões. E se for somar todos os gastos com comunicação do governo do Amazonas nos últimos anos, esse valor salta para quase R$500 milhões. Enquanto isso, na outra ponta, a área da segurança pública registra aumento nos índices de crimes e não de investimento. E não é fake news, tá? É levantamento oficial. Segundo o monitor da violência do site G1, feito com informações fornecidas pelas instituições oficiais de segurança pública dos estados brasileiros, comprovam essa realidade. Escuta os dados: crimes como roubos seguidos de mortes, execução com tiro de fuzil e corpos esquartejados colaboraram para que o estado do Amazonas se tornasse, em 2021, o estado brasileiro em que mais cresceram os registros de crimes violentos por 100 mil habitantes. O aumento foi de 54% nas ocorrências, superando o índice nacional. E é claro que com toda essa crise, a preocupação agora é evitar a insegurança na eleição, como aconteceu em 2020. Com registros de boca de urna, compra de votos, aglomerações, entre outros crimes eleitorais. Vamos aos detalhes com a repórter Nathalie Moraes. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas reforçou a segurança no município de Benjamin Constant, na tríplice fronteira com a Colômbia, Peru e Boca do Acre. A Justiça Eleitoral autorizou forças federais para a segurança nas eleições na região de fronteira aqui no Amazonas.
O juiz eleitoral do município de Benjamin Constant, da 20ª Zona, alegou que a região é de forte incidência de crimes como o tráfico de drogas e crimes conexos, já que há dificuldade de acesso e que o efetivo de policiais aqui no estado são deficitários, além da segurança pública não ser prestada naquela região. A preocupação da Justiça Eleitoral em Benjamin Constant é evitar insegurança, já que na eleição em 2020 houveram registros de crimes como boca de urna, compra de votos, aglomerações, além de perturbações da ordem. A decisão foi do desembargador eleitoral Fabrício Marques. Quanto ao município de Boca do Acre, quem deferiu o pedido de forças federais foi o desembargador eleitoral Kun Yang. No pedido em que analisou, Yang levou em conta que o próprio comandante da Polícia Militar do Amazonas afirmou não possuir tropa para cobrir os 62 municípios aqui do estado no dia da eleição. No último dia 16 de agosto, os desembargadores do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas aprovaram pedidos de forças federais para 9 municípios no interior do estado na eleição deste ano. O colegiado considerou a informação enviada pelo governo do Amazonas de que o efetivo de policiais militares no estado é muito baixo. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral aqui do estado, ao ser consultado sobre a disponibilidade de policiais militares para as eleições, o comando da Polícia Militar do Amazonas informou que a garantia da segurança e da ordem do pleito só será possível com o apoio do Ministério da Defesa através da requisição de tropas federais. Execuções com tiros de fuzil, corpos esquartejados, roubos seguidos de morte colaboraram para que o Amazonas se tornasse, em 2021, o estado brasileiro em que mais cresceram os registros de crimes violentos por 100 mil habitantes, com um aumento de 54% em ocorrências, superando o índice nacional. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. E seguimos falando sobre toda essa situação nas eleições do Amazonas e a questão da segurança. Vamos conversar com o Coronel PM Walter Cruz, especialista em segurança pública. Muito boa noite, seja bem-vindo ao 18 horas. Muito obrigada pela sua presença aqui nos estúdios. Então, como é que o senhor analisa esse tipo de intervenção dessa forma que está sendo feita nas eleições aqui no estado? Parece que é a primeira vez que esse tipo de segurança e de pedido foi feito aqui na história, não é, Coronel? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos os ouvintes da Mix e aos internautas que estão aí nos assistindo, né? Olha, Karime, nós estamos vivendo um momento muito grave, não é, no nosso estado. Veja que não começou agora. Lembra que em 2020 nós tivemos eleições municipais, não é, Carlão? Sim. E já em 2020 já apresentava problema. Então, na verdade, houve a falta de um planejamento, porque nós tivemos eleições municipais em 2020 e ali os gestores da segurança pública já sabiam os problemas. E agora, em 2022, o que acontece? O Tribunal Regional Eleitoral, através dos seus desembargadores eleitorais, constata que realmente as facções estão organizadas, os juízes estão com medo, né? E aquelas pessoas que vão promover, né, o escrutínio eleitoral, e aí são os mesários, os organizadores, as pessoas que trabalham no TRE também estão com medo, porque você sabe que nesse dia são movimentadas, 2 dias antes, são movimentadas as pessoas do TRE para esses municípios, não é? Para que eles possam realizar as eleições. E aí todos estão com medo, porque as facções, elas tiveram um aumento e um envolvimento nos municípios de 2019 para cá tremendo. Tanto é que você acabou de colocar, ano passado, são dados de 2021, os 2022 vai fechar só no que vem, mas em 2021 o estado do Amazonas foi o estado em que teve a maior evolução dos crimes, tanto de mortes violentas intencionais, como também na questão dos roubos e furtos. E isso é decorrência da falta de planejamento. O senhor acha, então, que nesse ponto que nós estamos agora, faltou organização estratégica do governo para a eleição? Porque já é, né, previsto. Faltou o quê? Planejamento, então? Sim, se você tomar por base que em 2020 nós tivemos eleições municipais, não é? Em todo o estado, e ali o TRE já fez um trabalho, e ali nós já tivemos vários
vários problemas em 2020. Então os problemas já eram sabidos. Essa questão da falta de efetivo, a questão da influência das facções. Então, o mínimo que deveria se esperar, eu acho que o TRE estava aguardando isso, né? É que houvesse um planejamento maior e houvesse também um direcionamento para esses municípios que têm problemas. E aí vocês já citaram alguns, né? Benjamin Constant. E eu vou citar alguns aqui que são corredores do tráfico de droga. Manacapuru, Tefé, Coari, Santo Antônio do Içá, Tocantins, Maraã. Ou seja, tem vários municípios que estão assolados aí pelo tráfico de droga e pelas facções. E agora nós temos um novo tipo de crime, né, Carlão? Que são os piratas dos rios, que tá muito complicado. Ainda ontem eu fiquei sabendo de um amigo meu que é candidato, não vou colocar o nome dele aqui, que estava em Tocantins e queria ir para Santo Antônio do Içá de lancha, e chegou um barqueiro, né? E disse para ele, não vá. Só vá se for na lancha que é paga, porque se eu for na sua lancha, o senhor poderá ser assaltado. Então esse é o clima que nós temos hoje no interior do estado, e isso, Carlão, bate exatamente com aquilo que você fala: falta de organização, planejamento e investimento. Principalmente investimento. Então, é uma comprovação, Coronel, de que o estado do Amazonas está refém dos criminosos, das organizações criminosas? Olha, hoje nós temos, um dia desses, nós estávamos conversando e estavam falando que 3 facções criminosas estavam atuando, né? Hoje nós temos 5 facções criminosas atuando no nosso estado, né? E a falta da Secretaria de Inteligência em dar suporte para que tanto a Polícia Militar e a Polícia Civil possam trabalhar baseado em estatística, baseado em informações reais, é que gera isso. Porque se nós não temos inteligência, como nós vamos saber quantas facções estão atuando? Quem são os cabeças, os líderes? Qual é a conexão que tem com o sistema prisional? Que conexão que tem com as fronteiras, com o Peru, com a Colômbia, com a Bolívia, não é? E isso é inteligência. E nós estamos perdendo a guerra. Coronel, o senhor acha que ainda dá tempo de reverter essa situação e para nós não passarmos de novo os perrengues de 2020? Dá para assegurar? O que deve ser feito para diminuir essa violência toda nesse processo? Olha, Carlão, quem trabalha com administração pública sabe que nós devemos sempre trabalhar com prioridades, né? Então, a prioridade hoje, e está marcado, e tem pesquisas qualitativas aí para mostrar isso, a prioridade hoje é a segurança pública. Claro que tem a fome também, decorrente aí de várias faltas de políticas de assistência social, mas a segurança pública ainda é hoje um dos fatores que mais afeta a população. E eu penso, Carlão, que nós temos 2 fatores principais. Você já colocou um aí: organização, planejamento, orçamento. Imagina eu priorizar, veicular propaganda em blog, em portal, e ao invés de qualificar o policial, ao invés de dar treinamento para o policial, ao invés de fazer intercâmbio para esses policiais, porque é no ser humano que nós temos que investir, não é? E mais, trazer a tecnologia. Imagina, Carlão, que um dia desse estava falando com um amigo meu, um capitão de uma companhia, não vou citar o nome para não ficar chato para ele, e ele estava me dizendo que ele usava um drone próprio dele para poder trabalhar na área de serviço dele. Não tem equipamento. Não pode, ou seja, não tem equipamento. O Estado é que tem que fornecer. E essas tecnologias nós temos há mais de 20 anos. Israel usa isso há mais de 20 anos. Então, há necessidade de priorizar realmente segurança pública e trabalhar com essas 4 ferramentas: tecnologia, treinamento, integração e inteligência. Nós temos que ter uma inteligência de Estado e não de governo para que a gente possa voltar a ter segurança. Só assim que podemos reverter esse quadro e diminuir esses números. E a questão grave das delegacias fechadas no fim de semana. Sim, olha, é um absurdo. Agora mesmo, final de semana, eu pude constatar também um caro amigo que precisava fazer um registro de um roubo da sua empregada doméstica. Ele foi na delegacia e estava fechada. E informaram que ele tinha que ir para outra delegacia que também estava fechada, e ele teve que ir para uma terceira para poder fazer o registro. Agora, ele tem carro. Imagina um cidadão que não tem carro, que usa o ônibus, não é? Que ele tem que ficar na parada, muitas das vezes demora o ônibus, nesse sol. Às vezes a pessoa até desiste, Karime. Pois é, e aí desiste é ruim, porque é menos número. Exatamente. E aí maqueia esses índices de violência. Exatamente. Né? Às vezes que dificulta, né? Isso. Às vezes aquela rua que está ali, daquele bairro, que tem alto índice de número de crimes, muitas das vezes ela não está marcada porque as pessoas não vão registrar. Elas desacreditaram no sistema, então não registra. Por isso a importância do policiamento comunitário e da delegacia aberta 24 horas. Sem isso, o cidadão está realmente refém do crime. Tá ok.
Ok, muitíssimo obrigada pela sua presença, conversando sobre esse assunto com a gente hoje aqui no 18 Horas. Eu que agradeço, Karime e Carlão, quero aqui mandar um grande abraço a todos os policiais, militares e civis desse estado que trabalham diuturnamente, mesmo com toda a falta de apoio, de assistência, de tecnologia, de treinamento, mas estão cumprindo o seu mistério. Tenho certeza que dias melhores virão. Merecem todo nosso apoio, nosso aplauso pelo trabalho honroso. Muito obrigada, Coronel. Boa noite. Um grande abraço. Valeu, Coronel. Conversamos com o Coronel PM Walter Cruz, especialista em segurança pública. 6h15, você era o melhor Mix do Brasil. 18 horas. Saindo da crise da segurança, vamos para a área da educação agora. E a denúncia é dos próprios profissionais da área. Escuta, o Sindicato de Professores e Pedagogos de Manaus critica o uso eleitoral do pagamento do Fundef por parte do governo do Amazonas, Karime. O sindicato lembra que este recurso é dinheiro federal e os profissionais da educação cobram ainda o pagamento da database que está atrasada. Vamos aos detalhes agora com a repórter Odineia Araújo. O governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou ontem em suas redes sociais o pagamento em 1º de setembro do Fundef, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério. Olá, meus amigos. Foi depositado nesta segunda-feira o recurso do Fundef na conta do Estado do Amazonas. E nós vamos pagar no dia 1º de setembro esses valores para professores e pedagogos que atuaram no período de 98 a 2007. Garantir esse direito é um reconhecimento ao trabalho desses profissionais que no dia a dia ajudam a formar os cidadãos. Mas o Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus, Aspron Sindical, demonstrou incômodos pelas informações relacionadas ao Fundef. Em nota distribuída à imprensa, a entidade sindical alertou a categoria que o pagamento extraordinário do Fundef não é bondade do governo. É o que diz o coordenador de comunicação do Aspron Sindical, professor Lambert Melo. Mais uma vez, o governador, ele faz o anúncio tentando passar uma ideia para a categoria dos professores e também para a sociedade de que ele está fazendo uma benesse, de que ele está fazendo uma bondade para com a categoria, como se, primeiro, ele não tivesse a obrigação de fazer o pagamento, como se fosse ali um ato discricionário dele de fazer ou não, mas acontece que ele é obrigado a fazer esse pagamento por força da lei. O líder sindical lembra que o recurso do Fundef é resultado de resquício de verba destinada à educação e que não foi investido e nem repassado aos trabalhadores da área e que o dinheiro é federal. Ainda conforme o representante do Aspron Sindical, o dinheiro do Estado, embora haja bilhões de arrecadação em caixa, a esse os trabalhadores não têm acesso, tanto que estão sem receber direitos trabalhistas. São 5 meses de atraso no pagamento do reajuste salarial dos professores. E ele deve, então, para nós, de reajuste salarial, o percentual de 11,54%, que já deveria ter aplicado no salário dos professores desde março deste ano, e nós já estamos finalizando o mês de agosto e não há nenhuma conversa, nenhuma sinalização do governador em cumprir a legislação. São 2 dívidas que ele tem para com os professores e que ele não paga. E nesse sentido nós queremos justamente desfazer essa imagem que o governador tenta passar para a sociedade de que está sendo bonzinho e de que está fazendo aí um favorecimento para tentar tirar dividendos eleitorais e tentar recuperar votos que ele vem perdendo com essa denúncia que nós estamos fazendo. Para cobrar do governo do estado o pagamento da database 2022, o Aspron Sindical vem fazendo várias ações desde julho. E nesse sábado, os educadores farão manifestação contra o atraso no pagamento da database na zona leste de Manaus, no bairro São José. Odineia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. E um detalhe muitíssimo importante, tá? O nosso convidado, entrevistado, o Coronel PM Walter Cruz, especialista em segurança pública, informou pra gente agora que a database dos
policiais militares do ano de 2020 e 2021 também estão atrasados. O governo do estado do Amazonas também está devendo o pagamento da database dos policiais militares do ano de 2020 e 2021. 6h20 e você no melhor Mix do Brasil. Mix. Vamos para Brasília conversar com o nosso correspondente, jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, boa noite. Seguimos falando sobre eleições de 2022. Bom, o presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, decidiu agora que não vai mais participar de debates políticos, de debates em TV, rádio, enfim. Cadu, qual foi o motivo? Ele explicou alguma coisa? Boa noite. Boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite, ouvintes do programa 18 horas e a todos que nos assistem ao vivo pelo YouTube e pelo Instagram. É aquela novela, né, Karime, do vai, não vai no debate, que essa novela foi requentada, né, mais uma vez aí pelos candidatos, Karime. Mas o martelo ainda não foi batido. O presidente Bolsonaro está avaliando a possibilidade de faltar ao debate da TV Bandeirantes, que vai ser nesse domingo. O motivo é a repercussão da sabatina do Jornal Nacional da TV Globo. Apesar de ter sido uma entrevista sem grandes impactos negativos à campanha de Bolsonaro, os apoiadores mais próximos, inclusive empresários do presidente, aí temem que ele seja alvo de muitos ataques de Lula, de Ciro Gomes e de Simone Tebet e de outros candidatos que poderão participar desse debate e que Bolsonaro possa perder o controle da situação. Até porque na sabatina da TV Globo, Karime, a situação estava bem controlada, tanto que diversos pontos críticos do governo Bolsonaro não foram questionados por William Bonner e nem por Renata Vasconcelos. Então, inclusive, estão cogitando aí acordos, enfim, começaram aí as conspirações em torno dessa entrevista, dessa sabatina no Jornal Nacional. E na avaliação dos apoiadores, Karime, Bolsonaro está indo muito bem e não precisa entrar em bola dividida. Hoje saiu uma pesquisa da Paraná Pesquisas que indica Lula com 41% dos votos e Bolsonaro com 37%, ou seja, uma distância aí de 5 pontos percentuais. É quase um empate técnico. Por essa razão, os apoiadores estão tentando convencer Bolsonaro a não participar dos debates nesse primeiro turno para evitar uma disputa mais acirrada e ele ser alvo de grandes ataques. A emissora Bandeirantes, Karime, emitiu uma nota dizendo que a participação de Bolsonaro no debate deste domingo está garantida por meio de um termo de compromisso, mas a confirmação mesmo deve ser feita somente na sexta-feira pelo núcleo de campanha ou pelo Palácio do Planalto. Por causa desse movimento de recuo do presidente Bolsonaro, os outros candidatos também não confirmaram participação no debate da Band, Karime. Então vamos aguardar, porque é mais um assunto que vai render até o fim dessa semana. É a tal da novela requentada que a gente acabou de dizer. E lembrando que a imprensa fez um pool de empresas jornalísticas aí para realizar 3 debates antes da votação do primeiro turno. O primeiro é nesse domingo agora, da Band, né? O segundo vai ser no dia 14 de setembro e o terceiro no dia 24 de setembro. Agora, falando aí sobre campanha presidencial e também falando sobre economia, Karime, agora saiu uma notícia quentíssima agora há pouco, né? Falando sobre o decreto presidencial, sobre do IPI, né, a renovação da tabela do IPI. Tudo indica, Karime, que houve um consenso entre o governo federal e a Zona Franca de Manaus. O decreto do presidente da República foi publicado no fim da tarde de hoje no Diário Oficial da União. E o decreto reduz novamente em 35% o imposto sobre produtos industrializados da maioria dos bens fabricados no Brasil. Mas o texto salva 95% dos produtos fabricados no polo industrial de Manaus, especialmente os concentrados de refrigerantes e bebidas não alcoólicas. O polo de bebidas, que estava com alíquota zero, voltou ao patamar de 8%, conseguindo parte aí da recuperação de sua competitividade que tinha sido perdida nos decretos anteriores. O decreto, publicado hoje, Karime, atende às decisões do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e reduz substancialmente a insegurança jurídica do setor produtivo nacional envolvendo aí a Zona Franca de Manaus. Lembrando que no dia 8 de agosto,
o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, suspendeu parte do decreto que foi editado no fim de julho pelo governo, porque determinava o corte de 35% do IPI sobre bens que não são fabricados na Zona Franca de Manaus, ou seja, tentava aí destruir a competitividade do nosso polo industrial de Manaus. E esse novo decreto, portanto, garante a suspensão do corte de IPI aos bens produzidos no polo industrial de Manaus. Importante ressaltar, notícia quentinha que saiu agora há pouco e que é muito importante para todos nós. E boa notícia, né, Cadu? Boa. Uma notícia Exatamente. boa pra gente aqui. Ei, Cadu, sobre a agenda aí dos candidatos à presidência da República, qual foi a programação do dia dos candidatos? Carlão, o presidente Bolsonaro está em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele começou a agenda de campanha dele com uma motociata, reuniu muita gente, depois fez um comício na Praça da Liberdade. Essa é a segunda vez que o candidato aí à reeleição visita Minas Gerais, porque é um dos estados onde ele perde votos para o ex-presidente Lula. E Minas Gerais é um estado eleitoralmente estratégico no contexto da apuração de votos. Ou seja, não basta Lula estar na frente na região Nordeste ou na região, parte da região Norte, ele tem que estar bastante bem colocado aí na região Sudeste, principalmente no estado de Minas Gerais. Já o ex-presidente Lula não teve agenda no dia de hoje, Carlão. Ele gravou o vídeo para a campanha dele na propaganda eleitoral e tirou a tarde para se preparar para a sabatina do Jornal Nacional da TV Globo, que vai ser amanhã à noite. Ciro Gomes está no sul do país. Ele foi para Curitiba participar do lançamento de uma candidatura do partido dele ao governo, no governo do estado do Paraná. Depois ele seguiu para Porto Alegre, para um corpo a corpo aí com eleitores na Praça da Alfândega, no centro de Porto Alegre. Simone Tebet passou o dia em São Paulo, onde ela firmou um acordo de compromisso com o programa Presidente Amigo da Criança, que é um projeto da Fundação Abrinq. Depois ela teve reuniões com empresários. Agora, frisando, a campanha da senadora Simone Tebet, Carlão, está muito morna, né? A campanha dela está sendo muito pouco divulgada e ela que vem... O ponto-chave da campanha dela, que é a erradicação da fome, combate à miséria, ela ainda não pisou na lama. Ela ainda não foi para a periferia, ela ainda não conversou com a população mais pobre, ainda não falou com as famílias mais pobres, ela ainda não apresentou esse resultado nesse começo de campanha. Então ela está fazendo uma campanha muito, muito ruim, muito rasa nesse momento. Tomara que esse trabalho melhore no começo pelo menos da propaganda eleitoral gratuita, porque a campanha já está rolando e do ritmo que vai, realmente ela não vai passar dos 2% das intenções de voto. Carlão. Cadu, vamos para finalizar falar daquele dinheiro do fundo eleitoral. O PT foi o partido que recebeu a maior fatia desse bolão, Cadu. Foram o quê? 66 milhões de reais, é isso mesmo? Exatamente, Karime. Segundo informações divulgadas nessa quarta-feira, o PT já recebeu aí 700 mil reais. Cadu, Oi, a gente não está conseguindo te ouvir novamente. Eu acho que a gente vai seguir mais um pouquinho e vamos refazer a conexão para te escutar melhor sobre essa última questão, que é o fundo eleitoral e dos 66 milhões de reais que foram destinados ao PT, ok? Daqui a pouquinho a gente refaz a nossa conexão, tá bom? Até já, até daqui a pouco. Ok. 6 horas 28 minutos e você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, um incêndio, hein, que começou na tarde desta terça-feira numa área de vegetação no bairro Jorge Teixeira, segue quarta-feira. As chamas começaram depois que a população ateou fogo numa lixeira a céu aberto e perderam o controle da situação, Karine. Pois é, segundo o Corpo de Bombeiros, Carlão, depois de 24 horas de muito fogo, não há risco das chamas atingirem as outras casas, mas os moradores da região estão reclamando, é claro, da forte fumaça e algumas pessoas precisaram deixar as casas por conta da fumaça forte. A repórter Nathalie Moraes traz mais detalhes sobre o assunto. Pelo segundo dia seguido, o Corpo de Bombeiros atua para controlar um incêndio em uma área de mata na zona leste de Manaus. Nesta quarta-feira, as autoridades informaram que não há risco das chamas atingirem as residências.
Mas os moradores da região têm reclamado da nuvem de fumaça provocada pelo fogo. A área fica próximo à Rua Preciosa, na comunidade João Paulo, no bairro Jorge Teixeira, na zona leste aqui da nossa cidade. No local onde as chamas se alastraram, conhecido como buracão, há uma lixeira irregular. Os bombeiros informaram que foram acionados à 1 da tarde desta terça-feira e desde então já foram utilizados mais de 115 mil litros de água nos trabalhos de contenção do fogo, como explica o tenente Altaci Gomes. Foi constatado que o fogo era em lixo, porém a dificuldade muito grande de acessar o local para chegar ao ponto desse fogo. Foram gastos aproximadamente mais ou menos 45 mil litros de águas e 80 litros de LGE para tentar conter esse fogo, para tentar abafar essa fumaça que incomoda a população e crianças, né? Crianças aqui à redondeza são muito prejudiciais com essa fumaça. Não foi relatado que nenhuma casa foi atingida por esse fogo. Alguns moradores precisaram deixar suas residências por conta da forte fumaça, que tem prejudicado a respiração e a saúde. Os órgãos ambientais foram acionados para investigar as causas do incêndio no local. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Vamos voltar a falar com o nosso correspondente em Brasília, Carlos Eduardo Matos. Cadu, vamos finalizar o nosso assunto. Você estava falando sobre o fundão, né? O dinheiro do fundo eleitoral, e que o PT foi o partido que mais levou esse dinheiro, que ficou com a maior fatia desse bolão, 66 milhões de reais, não é isso? Exatamente, Karine. Agora falando por telefone com você, falando sobre essa informação que foi divulgada pelo Tribunal Superior Eleitoral. O PT, até agora, é o campeão aí de valor recebido pelo fundo eleitoral e pelo fundo partidário nessas eleições. Até agora são 66 milhões e 700 mil reais que o Partido dos Trabalhadores recebeu do TSE referente a esses dois fundos. No caso, o segundo colocado nessas eleições, o presidente Jair Bolsonaro, recebeu somente 5 milhões de reais. Para você ver a diferença, uma diferença bem grande aí, de 66 para 5 milhões é muito dinheiro. Nesse intervalo aí, Karine, aí tem outros candidatos a governador que receberam mais dinheiro em relação a Jair Bolsonaro. No caso, Alexandre Calil, de Minas Gerais, o próprio Fernando Haddad, do PT de São Paulo, Marcelo Freixo, do Rio de Janeiro, Onyx Lorenzoni, do Rio Grande do Sul, Danilo Cabral, de Pernambuco, Fátima de Bezerra, do Rio Grande do Norte, o Carlos Olean de Brandão, do Maranhão. Todos esses receberam mais dinheiro do que Bolsonaro em relação desse fundo eleitoral. Esse dinheiro está sendo repassado aos poucos à medida que a defesa, né, os advogados das campanhas encaminham as documentações para o TSE. À medida que o TSE vai legalizando as documentações que são recebidas das campanhas, vai encaminhando recursos. Então, provavelmente, o PT está na frente porque está com sua candidatura mais, digamos assim, legalizada em relação aos demais candidatos. E o detalhe, o TSE divulgou outras informações. Do fundo eleitoral, até agora, o fundo eleitoral já liberou 748 milhões para os candidatos, para todo o Brasil. E o fundo partidário também liberou aí 14 milhões de reais. Agora, com relação a doações de pessoas físicas, o TSE já registrou aí a doação de 87 milhões de reais vindos de pessoas físicas para candidatos. Agora, com relação a esse dado de candidatos, um fato que eu chamo aqui a atenção, o Partido dos Trabalhadores, o PT, declarou aí, recebeu aí só 300 reais de doações de pessoas físicas. Agora, o presidente Bolsonaro recebeu 175 mil reais de doações de pessoas físicas. Ou seja, o presidente Bolsonaro recebeu 5 milhões de dinheiro público, mas recebeu 175 mil de pessoas físicas. Agora, o PT, o ex-presidente Lula, recebeu 66 milhões de dinheiro público, mas recebeu só 300 reais de pessoas físicas. São dados aí que contrapõem, mas que são informações importantes aí do Tribunal Superior Eleitoral. Volto com vocês, Karine e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Tchau, tchau.
Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. 6h34, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Daqui a pouquinho, no 18 horas, você vai conferir a situação da saúde pública do Amazonas. É assunto na Assembleia Legislativa, em instantes. 18 horas. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo em tempo e temperatura para esta noite de quarta-feira e a madrugada de quinta. Tempo e temperatura, Carime Leão. Previsão do tempo. E a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. Segundo informações do Climatempo, a mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 34 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 37% e 85%. Mix. Olha só, o governo do Amazonas alega emergência e dispensa de licitação para aluguel de ambulância no valor de 30 milhões de reais, hein, Carime? Pois é, e o alerta do deputado Dermilson Chagas é sobre o tipo de ambulância que o Estado vai contratar que pode não atender às necessidades da saúde. E quem explica essa história pra gente é a repórter Odiné Araújo. Alegando emergência e calamidade pública, a Secretaria de Saúde do Amazonas dispensou licitação para contratar por 30.712.000 reais a empresa WF Control para serviço de aluguel de ambulâncias. A dispensa de licitação considerou o artigo 24 da Lei de Licitações, que permite dispensar licitação justamente em casos de emergência ou de calamidade pública, e ambulâncias são essenciais para garantir socorro às pessoas. De acordo com a portaria da Secretaria de Saúde, a empresa WF Control é especializada em serviços de locação de ambulância de suporte básico tipo B e ambulâncias de suporte avançado tipo D para atender remoções interhospitalares da capital e interior. Somente esse ano, pela modalidade da dispensa de licitação, o governo do Amazonas já firmou contratos de 754 milhões de reais, conforme o portal E-Compras. Para o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Ricardo Nicolau, a dispensa de licitação é uma prática comum no governo do Amazonas. O governo já está se encerrando e ainda assim não teve tempo para fazer licitações, não teve tempo para fazer contratos e que tenha a maior transparência possível. Então acho que isso é mais um absurdo deste governo, que não tem cumprido com a sua função, nem na gestão e muito menos na qualidade dos serviços públicos prestados à população. Essa é uma prática do governo do Amazonas, dispensar licitação, pagar por indenização, e isso é muito ruim, porque tira a competitividade e a possibilidade de comprar produtos e serviços com valores menores. Isso comprova, mais uma vez, a falta de competência, a falta de planejamento. Já o deputado estadual Dermilson Chagas alerta que é preciso ficar atento ao serviço contratado e ao serviço entregue, e ele explica. Na pandemia, contrataram ambulância do tipo A e, na realidade, entregaram do tipo D. A do tipo A é mais estruturada, ela tem desfibrilador, ela tem compartimentos, ela tem isolamento. Do tipo D não tem nada disso. É só para transportar o paciente na ambulância, às vezes deitado ou sentado, dependendo da situação dele. E o governo deixa tudo para última hora. É lamentável, porque existe no estado do Amazonas, como em outro lugar do Brasil, um negócio de adesão de ata de registro de preço que tem que ser investigado profundamente. Isso virou comércio. O 18 Horas perguntou ao governo do Amazonas por que a licitação para aluguel de ambulâncias não foi feita antes, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Odiné Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Só o caso mais famoso de dispensa de licitação do atual governo foi o da compra superfaturada de 28 ventiladores pulmonares para vítimas de Covid-19 por quase 3 milhões de reais em uma loja de vinhos em 2020.
O caso foi apurado pelo nosso jornalismo e noticiado em primeira mão aqui no programa 18 horas, Karine. Pois é, Carlão, e por causa dessa compra sem licitação, o governador do Amazonas, Wilson Lima, foi denunciado pelo Ministério Público Federal e se tornou réu no Supremo Tribunal Federal, acusado de crimes como fraude à licitação, peculato e de comandar uma organização criminosa. A saúde pública no Amazonas também foi abordada pelo deputado Wilker Barreto na manhã de hoje no plenário da Assembleia Legislativa. De acordo com o deputado, a saúde está abandonada. Vamos ouvi-lo. O Francisca Mendes capenga no funcionamento. Cirurgias continuam sendo adiadas por falta de material. Interior abandonado. Nós temos, como já falei, a Talha do Norte que sem médico, uma UPA totalmente mal planejada, prejudicando mamães em trabalho de partos, uma UTI totalmente sem fluxo. Manaus, CAICs fechados, cirurgias no Dona Lindur, na área ginecológica, sendo adiadas e transferidas para o Delfina. Delfina, um dos hospitais mais caros da rede de porta fechada, não tem pronto-socorro. Qualquer cidadão daquela região, da Zona Norte, da M010, da 174, o primeiro hospital que ele vai conseguir alcançar é o 28 de agosto, na Rua Recife. Contratos espúrios, escusos, vergonhosos, como o do PAC, dos PACs, na ordem de 160 milhões de reais. E já chega na minha assessoria que já cheira mal o processo licitatório das carteiras digitais lá do Detran. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 41 minutos. Vamos falar sobre os bastidores da política local. Vamos conversar com a repórter Artemisa Gadelha. Artemisa, boa noite. O primeiro registro de candidatura ao governo do Amazonas foi aprovado, né? Quem foi aí? Quem é o candidato ou candidata? Boa noite, Artemisa. Candidata, Karine, o primeiro registro, então, aprovado para disputar a vaga ao governo do estado do Amazonas é da candidata Carol Braz, do PDT. Boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite a todos que acompanham o programa 18 horas. Bom, Carol Braz, do PDT, teve o registro da candidatura aprovado nesta manhã de quarta-feira para disputar, então, o cargo ao governo do estado do Amazonas. A decisão foi do desembargador eleitoral Marcelo Pires Soares. E quem quiser, inclusive, pode consultar também essa informação, como outras decisões também, no site do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Olha, os documentos, né, tudo foi constatado aí que não há nenhuma irregularidade no cadastro eleitoral e por essa razão o Ministério Público atestou não haver a existência de qualquer inelegibilidade, ou seja, né, candidatura dela tá tudo certinho, tudo aprovadinho. Dos 8 candidatos ao cargo de governo do Amazonas, apenas Carol Braz teve então a aprovação do registro até o fechamento desta edição. E agora, Karime, Carlão e ouvintes, vamos falar então da agenda, né, dos candidatos ao governo do estado do Amazonas. Vou começar por Amazonino Mendes, da Federação PSDB e Cidadania. Ele participou hoje de gravação para propaganda eleitoral gratuita e nas redes sociais, Amazonino lançou os filtros da candidatura com símbolos usados, inclusive pelo ex-governador do Amazonas, com a abelhinha, o chapéu que ele usa bastante durante as visitas às comunidades devido ao sol amazônico. E agora vamos falar do governador do estado do Amazonas, o Wilson Lima, ele que é candidato à reeleição pelo Partido União Brasil. Participou de entrevistas em rádio e TV e ainda de um almoço com o deputado Felipe Souza que é líder de Wilson Lima na Assembleia Legislativa do estado do Amazonas, e também com candidatos, né, do Patriota. O Wilson Lima postou nas redes sociais sobre o auxílio estadual de R$150 que tem beneficiado, segundo o post, mais de 300 mil famílias. Para o Wilson Lima, esse é o maior programa de distribuição de renda já criado no Amazonas.
O candidato Eduardo Braga, do MDB, o senador Eduardo Braga, ele visitou os bairros hoje de Santa Etelvina e também o Jorge Teixeira, nas zonas norte e leste da capital amazonense. Ele falou nas redes sociais e ainda em entrevistas à imprensa sobre o novo programa Cidadão, que vai beneficiar as famílias amazonenses com o valor de R$500. Atualmente, o auxílio estadual é pago pelo governador Wilson Lima, como eu disse anteriormente, no valor de R$150. Eduardo falou também que as crianças precisam estudar em período integral e que ele vai realizar uma parceria com o CETAM para criar também cursos técnicos aos pais de desempregados. Ricardo Nicolau, do Solidariedade, cumpriu a agenda na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, ele que é deputado estadual, durante sessão plenária. Bom, ele participou também de gravação à tarde para o programa eleitoral e nas redes sociais, Ricardo Nicolau disse que, caso eleito, ele vai zerar as filas da morte do atual sistema de saúde do estado do Amazonas, o CISREG. Segundo o candidato, cerca de 200 mil pessoas esperam nas filas, para conseguir consultas, cirurgias, exames, e essas mudanças ele prometeu que vai promover no primeiro dia de governo, caso seja eleito. Carol Braz, do PDT, e Nadir Blair, do Argia, ambas participaram de entrevistas hoje à imprensa. Henrique Oliveira, do Podemos, visitou áreas rurais da capital amazonense e também participou de entrevistas. Já Israel Tuiuca, PSOL e Rede, ele não divulgou a agenda. E olha, Karime e Carlão, foi divulgado ainda há pouco, na Rede Amazônica, o resultado da pesquisa do Instituto IPEC, encomendada pela própria Rede Amazônica. A pesquisa mostrou, inclusive, a intenção de voto ao cargo de governador do Amazonas. Amazoniano Mendes, da Federação PSDB e Cidadania, e o Wilson Lima, do União Brasil, ambos estão empatados com 30%. Foram ouvidas aí 800 pessoas entre os dias 21 a 23 de agosto em 20 cidades do Amazonas, incluindo, inclusive, a capital, Manaus. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. E se a eleição fosse hoje, como eu disse anteriormente, Amazoniano e Wilson Lima estariam empatados aí com 30%. Eduardo Braga, do MDB, com 16%, Ricardo Nicolau, do Solidariedade, com 5%, Carol Braz, do PDT, 2%, Henrique Oliveira, do Podemos, 2%, Nair Blair, do Agir, 1%. Israel Tuiuca não pontuou, brancos e nulos, 9%, e não sabe, não respondeu, 6%. Agora, o que chama a atenção é o índice de rejeição dessa pesquisa. São aqueles eleitores que não votariam de jeito nenhum no candidato. Wilson Lima lidera esse índice de rejeição com 38%. Eduardo Braga vem em segundo lugar nesse índice de rejeição com 29% e Amazoniano Mendes com 22%. Ricardo Nicolau com 15%, Henrique Oliveira com 13%, Carol Braz com 10%, Nair Blair com 7%, Israel Tuiuca com 5%, 2%, no caso, todos os candidatos, e 7% não sabem ou não quiseram opinar. Bom, essa foi a pesquisa da Rede Amazônica. Eu sei que o Carlão hoje me perguntaria sobre as candidaturas aprovadas, em relação a Senado, aos deputados estaduais e federais, mas como a gente está em cima da hora, a gente deixa esse assunto para amanhã, Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Artemisa Gadelha. Até amanhã. Boa noite, bom trabalho. Boa noite, bom trabalho para vocês também. Até amanhã. Tchau, tchau. 6h48 e você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Tempo e temperatura para amanhã. Amanhã é quinta-feira e é com ela, Karime Leão.
Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, amanhã a previsão é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima um pouquinho mais fresca, tá? 33 graus para amanhã. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 46% e 93%. Mix. Olha só, o nome próprio de uma pessoa é um direito assegurado pelo Código Civil brasileiro. Ter um nome faz parte da cidadania, sendo um direito previsto tanto na Constituição quanto no nosso Código Civil. Mas e se a pessoa tem um nome que causa constrangimento, hein, Karine? É possível mudar? É sim, né, Carlão? Bom, aqui no Amazonas, a Defensoria Pública recebeu mais de 500 pedidos de alteração de nome nos últimos 2 anos. A alteração da lei permite que qualquer pessoa a partir dos 18 anos tenha direito de alterar o nome nos documentos sem a necessidade de justificativa ou motivo. E a repórter Nathalie Moraes explica mais pra gente sobre o assunto. A Defensoria Pública do Amazonas atuou em 549 ações para alteração de nome entre janeiro de 2021 e julho de 2022. Os números refletem as dores de pessoas registradas com nomes que trouxeram traumas, constrangimentos ou sentimento de não identificação e que buscaram na Justiça a modificação de seus prenomes. Os critérios para a mudança de nomes estão previstos na Lei de Registro Público de número 6.015 do ano de 1973, alterada recentemente pela Lei 14.382 de junho deste ano, permitindo que a mudança de nome seja feita independentemente da autorização judicial, ou seja, diretamente no cartório, sem necessidade de justificativa ou motivo, como explica a defensora pública Rosimeire de Oliveira. Ela fez 18 anos, ela já pode alterar o nome dela, não vai ter que, antes de fazer 19, não. Fez 18, ela pode alterar diretamente no cartório, sem apresentar nenhum motivo. E aí isso daí vai facilitar muito para as pessoas, né? É importante divulgar isso, mas é importante dizer também que isso envolve custas do cartório. Quem não puder pagar por essas custas do cartório, pode procurar a defensoria, que a defensoria vai ajuizar essa demanda para buscar gratuitamente isso. Os números não refletem a totalidade de casos em todo o estado e são referentes somente a ações movidas por pessoas que não possuem recursos financeiros para arcar com os custos de processos judiciais, que é justamente este o público da defensoria. O atendimento nestes casos é feito pela Defensoria de Registros Públicos, por meio de agendamento via serviço telefônico gratuito no Disque 129, de segunda a sexta-feira, sempre de 8 da manhã até as 2 da tarde. No agendamento, será informada a data e horário do atendimento e a documentação necessária. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Economia. E vamos aos indicadores econômicos de hoje, quarta-feira. O dólar fechou positivo com alta de 0,24%, cotado a R$ 5,11. O euro fechou em alta de 0,28%, cotado a R$ 5,09. O Bitcoin fechou em alta de 0,85%, aos R$ 111.468. E o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou com ligeira alta de 0,04% aos 112.897 pontos. E dados divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE revelam que o IPCA 15, considerado uma prévia da inflação oficial do país, ficou negativo em 0,73% no mês de agosto, a menor taxa desde o início da série em novembro de 1991. A queda foi puxada mais uma vez pelos preços da gasolina, que ficou 16,8% mais barata em relação ao levantamento de julho. Mas outros itens importantes de alimentação seguem em alta, como a cebola, com 79,98%. O leite longa-vida, que registrou alta de 69,73%.
O gás de botijão, que tem grande peso no orçamento das famílias de menor renda, também segue com alta de quase 20% no acumulado dos últimos 12 meses. E a Receita Federal liberou nesta quarta-feira a consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física 2022. O lote engloba também restituições residuais de exercícios anteriores. Mais de 4,4 milhões de contribuintes vão receber o crédito no dia 31 de agosto, totalizando o valor de 6 bilhões de reais. Agora vamos falar sobre vacinação. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, mesmo com diversas campanhas, alguns pais não estão levando seus filhos para tomar as gotinhas do combate à poliomielite. Isso além de também não levar os pequenos para a aplicação das vacinas importantes como contra a Covid, Karine. Pois é, Carlão, triste saber que isso está acontecendo, viu? A vacinação da Covid para as crianças a partir de 5 anos já está liberada aqui em Manaus desde janeiro deste ano. E ainda assim a procura é baixa. Até esta terça-feira, pouco mais de 56% desse público tinha recebido a vacina. E o repórter Hector Silva traz mais informações sobre o assunto pra gente. Manaus ainda tem uma baixa procura na imunização de crianças contra doenças importantes como a poliomielite, a febre amarela e a doença mais recente que afeta o mundo, a Covid-19. Segundo a gerente de imunização da Sensa, Isabel Hernandes, 2 campanhas acontecem em Manaus. Uma para a vacinação da Covid-19 de crianças e outra para a multivacinação, que também inclui a imunização contra a poliomielite. É a campanha contra a poliomielite para crianças de 1 a 4 anos e a campanha de multivacinação para todas as crianças e adolescentes até 14 anos. A multivacinação, a gente trabalha com todas as vacinas ofertadas pelo Programa Nacional de Imunização. São mais de 18 vacinas e mais de 18 doenças protegendo, como o sarampo, como a rubéola, o tétano, a poliomielite mesmo, entre outras. A Covid entra. Quem não está com o esquema em dia, a gente pode atualizar. A Covid-19 realmente voltou novamente a ficar baixa a procura, principalmente em crianças de 3 a 4 anos e adolescentes. Então a gente precisa reforçar que é muito importante que eles estejam com essa vacina. Esta semana está disponibilizado para a população 88 postos de vacinação em toda a cidade para a Covid-19. Os pontos estão disponibilizados até a sexta-feira, dia 26. A vacina está liberada para todos os públicos a partir de 3 anos de idade, com a primeira e segunda doses. Já a terceira dose pode ser tomada por pessoas a partir de 12 anos de idade e a quarta dose por pessoas a partir de 18 anos. Quanto à imunização da poliomielite e a multivacinação, que compreende o combate a diversas doenças como rotavírus, febre amarela, pneumocócia, a meningocócica e a tríplice viral, são 171 salas de vacina em toda a cidade, que funcionam até o dia 9 de setembro. Todos os pontos podem ser consultados em sensa.manaus.am.gov.br ou pelas redes sociais da Secretaria. Hector Silva para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E seguindo falando sobre vacinas, escuta essa. O governo federal pede para a Anvisa a liberação da vacina contra a varíola dos macacos, gente. O Ministério da Saúde protocolou na noite da terça-feira, junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o pedido de análise da vacina para a prevenção da varíola dos macacos, com a dispensa de registro. A agência acrescentou que nessa análise confirmará se as características essenciais da vacina são as mesmas aprovadas em outras ocasiões por autoridades reguladoras estrangeiras equivalentes à Anvisa e verificar informações como indicações, contraindicações, fabricantes, concentração, forma farmacêutica, posologia, população-alvo e modo de uso. Bom, o processo de avaliação vai passar pela Comissão Técnica da Emergência da Varíola dos Macacos, criada pela Anvisa, e a decisão final será deliberada pela diretoria colegiada da agência.
Agora 6 horas e 59 minutos. Seguimos para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A proximidade da eleição vai evidenciando cada vez mais a profundidade da crise na segurança pública do Amazonas. Juízes eleitorais de vários municípios têm pedido o apoio de forças federais para garantir a segurança na eleição deste ano. A Polícia Militar oficialmente tem informado a Justiça Eleitoral que não tem efetivo suficiente para atuar em todos os municípios e que é preciso o apoio das forças federais do Ministério da Defesa. Juízes eleitorais têm citado o tráfico de drogas como ameaça. O crescimento do número de crimes violentos no estado já é conhecido da população que sofre na pele a falta de segurança. No ano passado, o Amazonas foi o estado onde os crimes violentos mais cresceram. E a situação este ano, como dá para perceber pelos pedidos da Justiça Eleitoral, em nada mudou. 18 horas. 7 em ponto, Karime, finalizando mais uma edição do 18 horas. Boa noite. Boa noite, um beijo, obrigada pela companhia. Até amanhã. Beijo, continue bem, continue em 100,7. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.